Obrigadão, querido. Patrícia sumiu aqui, esse tablet antigo. Ah, beleza, ótimo. Então, assim, eu vou contar uma história para vocês que é a seguinte. Olho no tempo, né, Fabrício? É o seguinte, assim, quando eu era criança, lá para os meus 3 a 6 anos de idade, mais ou menos, eu me lembro bem disso que eu vou contar. Por isso eu não vou contar a história toda, porque eu só lembro de parte que eu era bem novinho. Meus pais costumavam me levar, assim, para uma praia, para as praias de São Gonçalo. Tem gente que acha que São Gonçalo não tem praia, que quando a gente fala de praia de São Gonçalo, a gente está falando de Itaipu, mas não é. Tem 2 praias em São Gonçalo, assim, muito maneiras, chamada Praia da Luz e Praia de São João. Quando eu era criança, as praias eram maneiras, assim, uma visual lindo, algumas, tem uma até delas, que eu já não lembro mais o nome, qual das duas que é, tem falésias nessa praia, assim. E eu me lembro que, assim, em um dado momento da minha vida, eu comecei a sentir que o fundo daquela praia ele era meio lamoso. Você pisava assim, então tinha aquela coisa assim, meio lameada, o pé ficava meio grudado no fundo. E aí, com o passar um pouquinho do tempo, falei de São Gonçalo, fundo lamoso, Arthur deu crise, olha só. Aí, assim, com o passar do tempo, meus pais chegaram e falaram assim, a gente não vai mais vir nessa praia não, que essa praia é suja. Aí para mim, ficou na minha cabeça o seguinte, fundo lamoso, praia suja. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Nem sei se também tem umas praias que tem um fundo lamoso que são limpas. Depois eu fui estudar e fui ver que eu estava errado. Mas, para mim, na minha cabeça é assim, o fundo tá meio pegajoso, tem sujeira ali. Aí eu vou contar uma outra história, passeio de lancha. Eu tenho um tio que ele ficou muito feliz, ele conseguiu comprar uma lancha. Aí ele vendeu a lancha, ficou mais feliz do que quando comprou. Aí, assim, esse tio, enquanto ele estava com essa lancha, ele fazia viagens para uma ilha assim, que fica na Baía de Guanabara, de frente para um bairro chamado Gradim, em São Gonçalo. Aí ele levava a gente para... Ele sempre convidou a gente, aí um dia ele convidou e eu fui. Só que a lancha dele cabia acho que 8 pessoas. Minha família tinha umas 20, então ele fez uma viagem, levou minha mãe, meus primos e tal, levou a galera lá, depois ele voltou para me pegar. E aí a gente foi. Quando eu cheguei, vi aquele visual assim, tipo Mar do Caribe. Cara, eu nunca fui no Caribe, mas pensa aí na sua cabeça um lugar maneiro, com ilha maneira, com praia maneira. Pô, era aquilo lá, visual maravilhoso. Aí minha mãe estava tomando banho, meu primo mergulhando assim. Aí eu pulei da lancha, botei o pé no fundo lamoso. Aí eu já comecei a ficar assim, meio esquisito. Aí eu comecei a nadar, cara, tinha cheiro de esgoto. Era a Baía de Guanabara, então não tinha como ser diferente. Aí eu sei que eu comecei a ter ânsia de vômito, eu acho que eu fiquei tão chato que meu time me botou na lancha de volta, me levou de volta, e eu peguei ônibus para ir para casa, e, tipo, alguém ficou lá. Me chamaram para ir outras vezes, eu nunca mais botei o pé naquele lugar. Aí, assim, eu vou contar uma terceira história. Lá pelos meus 13 anos, os meus parentes resolveram vir pescar aqui na região oceânica. Onde é que vocês pescam aqui na região oceânica? Onde é que tem lugar aqui para pescar na região oceânica? Diz aí, tem um lugar legal aqui não para pescar? Eu acho que esse lugar, deve ter um lugar legal para pescar, mas por onde eu fui, eu acho que não era o lugar. Cara, eles levaram a gente para pescar na Lagoa de Piratininga. Não é? Terrível. Então, assim, não sei se ela está suja como era naquela época, mas naquela época ela era muito suja, eu devia ter uns 13 anos, então tem bastante tempo, assim, deve ter mais de 20 anos isso. Na cronologia, essa história da pescaria em Piratininga, ela vem antes da ilha de Jurubaíba, que era aquela ilha lá que eu fui de lancha. Então, assim, meus tios estavam lá, meus tios entraram, estavam com pulsar na mão, para quem não sabe o que é pulsar, joga no Google, tem lá pulsar tarrafa, e aí eu olhei eles lá, aí eu falei assim, pô, eu vou entrar também. Aí eu comecei a entrando naquela água. Assim, água é muita boa vontade do meu coração, assim, não era água aquilo. Então, na hora que eu pisei, fundo lamoso, né? Fundo lamoso, mais uma vez o fundo lamoso na minha vida. Quando você vai entrando, não era só o fundo que era lamoso, tudo era lamoso, a água era toda cremosa, parecia textura de milkshake. E você ia andando, né? Aí, só que depois, com o tempo, aquela parada começou a ficar legal, assim, começou a ficar confortável, eu já estava ali dentro, com a lama assim até o pescoço, então começou a ficar interessante. Só que eu tentei dar uma abraçada, quando eu levantei o braço, meu braço estava preto, tipo blackface, sabe? Você já ouviu falar em blackface? Como eu não mergulhei até aqui, eu estava completamente sujo de lama, fiquei me sentindo muito mal. Quando eu saí, eu estava todo coberto de lama, aquela lama preta, assim, bem escura mesmo. Cara, e assim,
Só que quando eu entrei, aquela parada ficou, em algum momento ela ficou confortável para mim. Não sei aqui quem já participou, quem foi no retiro do Gol ano passado, que teve a parada do Enduro. A parada do Enduro, no Enduro tem um lance assim, teve uma parada de você rastejar na lama, né? Então, na hora, você para lá, você pensa, você com a sua roupa limpinha, aquele tênis que ainda dá para o gasto, a menina com aquele cabelo feito com aquela chapinha no Walters, né? Pronta ali, e aí alguém com aquela voz de Darth Vader fala para você assim, entra aí, rasteja na lama. Aí você entra, rasteja na lama, daqui a pouco você já está acostumado, daqui a pouco você está rindo, você está achando aquela parada maneira, está querendo pôr de novo, querendo participar de novo. Eu já passei por essa experiência da lama também. Até ia trazer a fotinha para vocês de eu coberto de lama, mas não deu para colocar aqui não. Aí assim, essas 3 histórias são legais, tranquilas, mas eu vou contar 2 histórias mais complicadas assim. Uma foi, eu sofri um acidente automobilístico. Todas essas histórias são verdade, tá, gente? Eu sofri um acidente automobilístico. E quando eu falo acidente automobilístico, o pessoal imagina um cara na Ferrari, né? Batendo a 100 km por hora. Não, não é o caso. Eu estava dentro de um Fusca, cor de abóbora, a 60 km. É sério, tá? Meu pai voltando de Rio das Ostras, assim, dormiu no volante. A gente saiu da estrada e rolou ribanceira abaixo várias vezes, assim, dentro do Fusca. Quando o carro ia rolando, eu ficava assim, caramba, eu não morri, mas eu vou morrer daqui a pouco. E eu não morri, eu vou morrer. Eu não morri, eu não vou morrer. Quando o carro parou, que eu abri, eu estava vivo, meu pai estava vivo, minha mãe tinha sumido, de repente eu olho, o carro de alguma forma abriu a porta, minha mãe caiu para o lado de fora, minha mãe estava no meio da ribanceira, e aí eu tive a certeza de que Deus poupou minha vida ali naquele dia. E uma outra coisa mais recente, assim, eu não sei se nesse dia, isso foi em Taquatiara, não sei se nesse dia Fabrício estava, mas eu acho que Miqueias estava, Farney estava também, e João estava também. A gente veio aqui para Itacoatiara. Eu sabia nadar, mas eu vi a galera indo nadando assim para mais longe, e eu resolvi, vou atrás deles também, eu sei nadar, eu vou atrás deles. Aí eles resolveram voltar, aí eu resolvi voltar também. Só que o mar começou a crescer, e eu comecei assim, nadava, não saía do lugar. Batia o pé, não saía do lugar. Tentava boiar, não conseguia para lugar nenhum. Cara, eu comecei a perder as forças, comecei a ficar com cãibra, comecei a não ter mais forças assim, e eu pensei assim, cara, eu vou morrer, ninguém vai me ver aqui, eu já estou com cãibra aqui, já me batia, o mar quebrando assim. No último fôlego que eu tive, eu pensei assim, cara, eu vou me jogar contra as ondas, e eu vou chegar na areia, nem que seja tomando 10 caixotes. E eu tomei mais de 10 caixotes, eu fiquei ali rolando ali nas ondas. Aí, em um determinado momento, eu com a mão assim para cima, alguém vem e puxou minha mão. Era Farney, puxou minha mão assim, e aí falou, eu vi uma mão aqui, eu puxei. Eu falei, cara, você me salvou, eu ia morrer. Aí, e assim, lá, Farney é um irmãozão nosso que está lá na Austrália, e lá onde Farney está, essa pregação já acabou, entendeu? Aí assim, essa história, por que eu contei todas essas histórias para vocês? Primeiro pelo seguinte, para eu ficar mais à vontade, que eu não costumo vir muito aqui, então eu fico nervoso sempre, então assim, para a gente ficar mais à vontade. E segundo, porque toda vez que eu leio o texto que eu vou ler aqui com vocês, eu lembro dessas histórias. E aí eu li o texto, lembrei dessa história, falei, não dá para eu falar desse texto sem eu contar das histórias que eu lembro todas as vezes que eu leio. E aí, então vamos abrir aí a Bíblia de vocês, o aplicativo de vocês aí no Salmo 40. A gente vai ler só os 3 primeiros versículos. Todo mundo achou? Salmo 40. Vamos lá, vou ler aqui. Hein? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Cara, assim, toda vez que eu leio esse salmo eu lembro disso, e vocês ao longo do que eu estiver falando aqui, vocês vão lembrar por que eu lembro disso. Esse salmo tem uma cronologia muito estranha. Assim como as histórias que eu contei aqui, os fatos da vida do salmista aqui, eles são retratados não na cronologia dos versículos. Então, assim, ele não segue o versículo não segue a cronologia dos fatos. Se a gente tivesse que corrigir a ordem correta dos fatos e botar isso numa cronologia, essa história teria que ser contada assim. Primeiro ele entra no atoleiro de lama, aquilo vira um poço de destruição, aí ele percebe que deu ruim, que não dá para ele conseguir sozinho, ele se volta para Deus. Aí ele deposita a esperança dele no Senhor, que o ouve,
se inclina para ele, tira ele de lá, coloca ele num lugar seguro, aí ele louva a Deus, as pessoas olham isso e confiam no Senhor. Se a gente fosse organizar o Salmo dessa forma, na cronologia correta das coisas, seria assim. E assim, nesse Salmo, quando ele se refere a atoleiro de lama, em algumas outras versões aparece como lama da destruição, como lama da corrupção também. Isso está relacionado com pecado. Alguns comentaristas, assim, eu fui procurar alguns e todos eles relacionam essa parte com pecado. Ou como você está indo por um caminho errado, do qual você tem dificuldade de sair. Entende? Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei, assim, pode ser que sua vida você esteja tentando se movimentar dentro de situações e práticas, assim, que momentaneamente pode até estar te trazendo prazer, mas que ao mesmo tempo você percebe que isso está te aprisionando. Entende? É disso que o salmista está falando ali. Você percebe que isso já pode vir a te causar, ou já deve estar te causando, algum problema. Mas, em alguns momentos, você até se sente confortável com isso. E o pecado tem essa característica. Lembra lá que eu falei que eu entrei na lama? E você entrou, fiquei com aquele nojinho, de repente você começa, está confortável, está quentinho aqui dentro, está bom. Você acaba agasalhando ali o pecado. O pecado tem essa característica, quando você sabe que faz algo que está errado, e ao invés de você se arrepender e voltar atrás, você se mantém praticando a mesma coisa, aquilo ali já acaba te aprisionando de alguma forma. E você, às vezes, até esquece que aquilo está te causando um dano na alma, um dano no corpo. Mas lá no fundo você sabe que isso não tem como dar certo. Lá no fundo você sabe que não tem como isso dar certo. Assim, a primeira lição que eu queria tirar, assim, eu contei 5 histórias, e eu vou tentar tirar junto com vocês, assim, 5 lições desse texto, de três versos aqui só. Cara, a primeira lição é o seguinte: as ovelhas, elas gemem na lama. As ovelhas, quando entram na lama, elas gemem. E por que eu estou contando isso? Porque a primeira vez que eu vi uma pregação sobre esse salmo, eu tinha mais ou menos a idade de muitos de vocês aqui, 13 anos. Aí um pastor falou uma frase muito legal, que eu achei, esse pastor é muito inteligente, falou uma frase muito legal. Aí quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar, assim, essa frase, será que alguém falou essa frase? Será que ele tirou da cabeça dele? Eu descobri que a frase é do Charles Spurgeon. Eu descobri que a frase é do Charles Spurgeon. Assim, é uma frase que marcou a minha vida durante muito tempo. E a frase é a seguinte: as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. E aí, assim, a pergunta que eu deixo para vocês também é assim: você é ovelha ou você é porco? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. As ovelhas, quando entram na lama, elas gemem, cara. E assim, a memória da sujeira tem que trazer uma angústia no coração da gente. Tem que ligar um sinal de alerta. Se existe algo que pode te levar a cair na lama de novo, cara, você tem que fugir disso. Você tem que fugir disso. Se em algum momento você já passou por uma situação ruim, que Deus te tirou disso, e você sabe que isso te fez mal, cara, e você voltou para fazer isso, por que você voltou? Você não sabia que aquilo era uma lama, era uma sujeira, por que você voltou? A memória do pecado não trouxe dor para você, não te trouxe nojo, ânsia de vômito, ou temor de Deus, de saber o seguinte: Deus já me tirou desse negócio aqui, por que eu estou voltando para o mesmo lugar? Entende? As ovelhas, elas gemem quando estão na lama. E tem uma outra parada nesse salmo também, uma outra figura de linguagem que ele usa, que ele chama de poço de perdição. Em algumas outras versões aparece como cova de destruição. Aqui o salmista está falando daquela sensação de deu ruim, não tem mais jeito, eu vou morrer. E aqui ele está trazendo a lembrança, cara, várias coisas nos salmos são assim, coisa do dia a dia, do cara que é caçador, do cara que é pastor de ovelhas. Aqui ele está trazendo a lembrança, ele está se colocando na condição como um animalzinho que está andando por ali, pela relva ali, e cai numa armadilha. As armadilhas eram feitas num buraco no chão. Aí, de repente, o animalzinho vai lá, cai no buraco. Quando ele cai no buraco, às vezes fica sem ver a luz do sol, só está vendo ali as paredes ali em volta, e ele sabe: olha, se eu ficar aqui eu vou morrer, se alguém me encontrar vai me matar. Então, é disso que ele está falando, é dessa sensação. E às vezes, assim, eu não sei vocês, mas não sei se vocês já foram tomados, às vezes, por um pavor, um desejo de realizar as coisas, uma agonia de que eu quero fazer tanta coisa, e no final, cara, você acaba passando o dia e não faz nada. Fica agoniado, fica se revirando, pensando: será que eu caso? Será que um dia eu vou ter filho? Será que eu faço Enem? Será que eu vou passar no Enem? O que eu escolho para fazer no Enem?
eu caso, compro uma bicicleta, vou para a praia, você não sabe, você fica pensando, e uma espiral de medo, questionamento, angústia, paralisante, com um aperto no peito, sem saber o que vai ser do amanhã, tão jovens, né? E às vezes com medo assim, do que vai ser do amanhã, o que o amanhã reserva para mim, e aí você percebe que você perdeu mais uma tarde, sem fazer nada de proveitoso, sem falar de Jesus para ninguém, sem ler sua Bíblia, sem orar, sem ligar para quem você tinha que ligar, sem estudar aquilo que você tinha que estudar para aquele dia, não fez nada. Cara, na idade de vocês, assim, como é que eu era? Cara, eu tinha um monte de medo, eu perdi o meu tempo me preocupando com o que eu precisava fazer, e no final do dia eu não tinha feito, no final do dia eu acabava não fazendo. Isso era angustiante, eu clamava ao Senhor, por que eu sou assim, Senhor? E sem perspectiva, parado, girando no mesmo lugar, uma incerteza no coração, uma angústia, eu me sentia como se eu estivesse naqueles filmes assim, que você cai dentro de um buraco e as paredes começam a fechar assim em volta de você. Tem várias cenas de filme assim. Cara, era como eu me sentia. Sabe o que é isso? Cara, isso é o retrato de uma vida sem relacionamento com Deus. Isso é o retrato de uma vida sem relacionamento com Deus. Isso acontece com quem vive longe da presença de Deus, de quem não tem contato frequente com o Senhor. Assim é a vida de quem vive assim. Você passa a achar que todas as coisas dependem única e exclusivamente da força do seu próprio braço. Você passa a achar que tudo vai depender de você, que você tem que fazer tudo. E você ali, no meio do atoleiro, afundando num poço, dentro dos próprios pensamentos, você fica sem perspectiva da eternidade. Você só enxerga o que é natural, você só enxerga aquilo que é perecível, você só enxerga o agora, as suas necessidades principais. E assim, aí eu vou tentar tirar a segunda lição aqui para a gente. Sem relacionamento com Deus, nossos pensamentos desconsideram completamente a magnitude da obra que Ele está fazendo na nossa vida. Sem relacionamento com Deus, os nossos pensamentos desconsideram completamente a magnitude da obra que Ele está fazendo na nossa vida. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele não vai descansar enquanto Ele não terminar. A gente tem que lembrar disso também. E assim, quando a gente está sem relacionamento com Deus, nosso desejo é por coisas que vão se perder com o tempo, com conquistas que a gente não vai desfrutar na eternidade, com conquistas que não são nada diante da eternidade. E aí eu vou partir para o terceiro ponto aqui que a gente pode tirar de lição também. Cara, o quanto é importante a gente se arrepender e confiar no Senhor. O quanto é importante a gente se arrepender e confiar no Senhor. E isso foi o início da mudança da história. Lembra quando eu corrigi a cronologia lá do Salmo? Isso foi o início da mudança na história de Davi. Nessa história que ele conta. Por esse texto a gente percebe que ele viveu angústias. A gente não sabe assim, se aquilo era algo no coração dele, na mente dele, ou se aquilo de fato era uma situação de morte para ele. Várias histórias, Davi conta de histórias desse tipo. Mas o que está retratado nesse salmo, a gente sabe que em algum momento ele resolveu se render, ele resolveu perceber o seguinte, cara, se eu continuar aqui nessa lama eu vou morrer. Quem sabe espiritualmente, né? Mas quem sabe até fisicamente mesmo. Ele podia estar sendo alguém correndo atrás dele para matar ele mesmo. Cara, ele jogou a toalha, ele se arrependeu, se humilhou, abriu mão do orgulho dele e resolveu colocar toda a esperança no Senhor, porque ele tentando se mover ali, se mexer, ele não ia conseguir sair, ele teve que confiar no Senhor. Isso foi o início da mudança dele, por isso a importância de a gente se arrepender e confiar no Senhor. Se a gente está vivendo alguma prática pecaminosa que aprisiona a gente, cara, se arrepende, chora, se humilha e confia no Senhor. E assim, uma quarta lição que a gente pode tirar, quando a gente se relaciona com Deus, a gente passa a ver as coisas da forma que Ele quer que a gente veja. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente passa a ver as coisas da forma que Ele quer que a gente veja. Quantas vezes algo tirou minha paz, assim, em meio a surtos de ansiedade, desesperado, eu resolvi simplesmente parar e contar para o Senhor o que estava acontecendo. De uma hora para outra, eu senti Deus falando para mim assim, cara, por que você está com medo? Seja valente, eu estou contigo. E quando meus olhos se abriam assim, cara, o medo já tinha ido embora. Os lábios que antes tinham amargura, reclamação, cara, tinha alegria, louvor. E a gente passa a ver as coisas como Deus quer, como Deus quer que a gente a veja se a gente se relaciona com Ele. E no texto fala que o Senhor tirou ele
tirou dessa areia movediça, daquela satisfação momentânea que ele podia estar tendo ali, trazida pelo pecado. Deus tirou ele disso e colocou ele num lugar seguro. A palavra fala de os pés sobre a rocha. Vocês percebem o seguinte, se vocês olharem para o texto, você vai perceber o seguinte: Deus não trouxe uma rocha para perto de Davi. Ele não trouxe uma rocha para perto de Davi. A rocha sempre esteve no lugar dela. O que ele fez foi o que Deus providenciou para ele foi mudar de lugar a perspectiva da mente de Davi, entende? Ele não trouxe uma rocha para perto de Davi, ele pegou lá Davi e levou ele para cima da rocha. A rocha sempre estava no lugar dela. Deus já providenciou a rocha desde a fundação do mundo, a rocha sempre esteve no lugar dela. E aí, essa é a quinta lição: a rocha está no lugar dela hoje, a rocha está no lugar dela ainda hoje. Eu posso te afirmar com toda certeza assim, se você se identificou com algumas das sensações que eu falei com você aqui hoje, cara, se você percebe que está vivendo num atoleiro, com medo do futuro, cara, você pode ainda hoje se arrepender. Você pode tomar essa atitude ainda hoje. Você pode colocar toda a sua confiança no Senhor. E você pode ter a certeza que a rocha está no lugar dela, para Deus te colocar com seus pés firmados sobre ela. Deus já fez o movimento mais importante na nossa direção, que foi colocar a rocha no lugar dela. Cara, e essa rocha é Jesus. Essa rocha é a rocha da salvação. Essa rocha é capaz de fazer você lançar fora todo o medo que você tem, de você ter vitória sobre pecados que você achou que você nunca teria, que você já desistiu. Essa rocha, Deus pode colocar firmado nesse lugar, onde você pode perceber o seguinte: poxa, com Jesus é possível vencer. Eu não sei qual é o seu atoleiro, assim. Cara, pode ser uma prática pecaminosa que te oprime. Sim, pode ser. Cara, seu atoleiro pode ser a consequência de um pecado que você cometeu no passado. Tem pecados que a gente comete e que vai vir com a gente pro resto da vida. E isso pode diariamente estar te trazendo angústia, dor, fazendo você olhar para a sua vida com medo, com sentimento de frustração, fazendo você não ter coragem de se relacionar com Deus. E assim, cara, a Bíblia não dá nenhuma garantia de que a gente não vai ter dor, de que a gente não vai ter sofrimento, de que a gente não vai sofrer as consequências do nosso pecado. Cara, mas ela garante também que Deus vai estar junto com a gente, garante que Deus vai passar por aquilo com a gente. Não é isso que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus estará lá comigo. Então, assim, a graça de Deus vai te bastar. É isso que a Bíblia promete para a gente. Ela não promete uma vida sem sofrimento, sem angústia, sem consequência do pecado. Cara, e tem uma parada muito legal, que é no verso 3 desse Salmo, que é o seguinte: para mim ali tem uma pegadinha. O texto fala assim: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Percebe que essa história está sendo contada no seguinte: ele falou assim, muitos ouvirão isso. Cara, quem é que está ouvindo isso? É a gente que está ouvindo essa história hoje, é a gente que está ouvindo a história do que Deus fez na vida de Davi, e ele está profetizando, dizendo que assim, muitos ouvirão isso, temerão e vão confiar no Senhor. Cara, essa aqui é a história da nossa salvação, entende? Essa é a história da nossa salvação. Aquilo ainda não tinha acontecido, e Deus mudou a cabeça de Davi, de alguém que estava assim, dentro de um atoleiro, sem perspectiva. Deus mudou o coração do salmista e passou a fazer ele perceber que a vida dele tinha um propósito, que tudo aquilo que acontecia para ele tinha um propósito muito maior, era muito maior que ele. Tudo que estava acontecendo na vida dele ia além dele. E assim, quando a gente lê esse salmo, a gente pode achar que ele é uma história triste, né? Eu contei algumas histórias tristes para você, assim, cara, mas não, ele conta uma história de salvação. Esse salmo conta uma história de salvação, pois no final da história, tudo que aconteceu de ruim, Deus transformou, e Deus transformou a vida de Davi, de alguém que se via dentro do atoleiro, ele passou a olhar as coisas sob outra perspectiva. Os pés sobre a rocha fez Davi perceber o seguinte, que Deus sempre esteve no controle de tudo, e eu posso afirmar isso para você: Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Não sei o que você está passando agora, mas Deus está no controle da sua vida. Ele quer transformar essa sua história. Davi percebeu que a sua vida fazia parte de algo muito maior e que os desejos egoístas que ele tinha não era nada. Deus queria colocar no coração dele desejos novos, sonhos novos. Gente, hoje é o primeiro culto do UP do ano. Eu estive no último e estou aqui no primeiro, assim. Cara, a gente está em 2018 já. Se você passou 2017 inteiro dando braçada na lama, com a vida sendo tomada assim pela angústia, pela falta de um lugar seguro para pôr os pés, atormentado por pecados que você achou que você nunca fosse se livrar, cara, a mensagem é essa: a rocha está onde sempre esteve.
Mas onde é que está seu coração? Onde é que está seu coração? O seu coração está com vontade de rolar na lama ou está de ter um coração de ovelha, assim? Hoje é dia de se humilhar, hoje é dia de clamar, hoje é dia de depositar toda a esperança no Senhor, assim como o salmista fez. Cara, Deus quer com certeza botar novos sonhos e desejos no seu coração, nesse ano de 2018. Você já pensou, pensa aqui comigo, você já pensou você completamente mudado, uma nova versão de você em 2018, e aí você falando de Jesus para o seu pai, para sua mãe, você falando de Jesus para o seu amigo na escola, cara, e ele se convertendo. Você já pensou nisso? Já conseguiu imaginar isso? Você já pensou nessa coisa? Você já pensou em você chamando seu amigo de oração para a célula, e ele indo? Já pensou nisso? Você já começou a pensar como vai ser o batizado dele na sua célula? Você já começou a pensar nisso? Já começou a sonhar com isso? Gente, se vocês não estão sonhando com isso, provavelmente vocês nem estão orando por isso. É isso que Deus quer fazer. Deus está interessado em ver em você frutos verdadeiros de verdadeiro arrependimento. Deus está interessado em ver isso na vida de vocês. Deus está realmente interessado em proporcionar para vocês novas histórias, assim como Ele proporcionou uma nova história para Davi, Ele está proporcionado em fazer isso com a sua vida, de mudar seu modo de ver a vida. Deus está interessado no louvor que vai sair da sua boca quando Ele fizer tudo isso. Deus está realmente interessado no louvor que vai sair na sua boca quando Ele fizer tudo isso. Cara, Deus está interessado na nova história que você vai contar a partir de agora. Deus está interessado na mudança que Ele vai fazer na sua vida e na nova história que você vai contar, que talvez você nem veja as pessoas que vão se converter com a sua nova história. E assim, muitos vão ouvir a sua nova história e também vão confiar e vão temer no Senhor. E você nem sabe quantos vão ser. Você nunca vai saber a dimensão daquilo que Deus fez na sua vida, só na eternidade. Você vai saber a dimensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. A sua vida é preciosa para Deus. E tudo que você pode estar passando agora, cara, Deus quer tratar a sua vida. Deus quer usar você, mas antes Ele quer tratar você. E hoje é dia disso, assim. Fiquem com isso no coração, assim. A vida de vocês está sob controle. Deus está no controle da vida de vocês. Deus está no controle da vida de vocês. Vocês não precisam se afundar no medo, não precisam se afundar na lama. Vocês podem ter, sim, vitória sobre pecados que vocês acharam que vocês nunca iam ter. E Deus quer que vocês contem uma nova história a partir de agora. Amém? Então vamos orar? Pai querido, Tu é o Deus que nos dá novas histórias, Senhor. O Senhor é o Deus que muda a nossa vida. O Senhor é o Deus que faz a gente nascer de novo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez obras magníficas na nossa vida, Senhor, e a gente nem consegue dimensionar o efeito que isso vai causar na eternidade. A gente nem sabe, Senhor, quantas pessoas podem vir a se converter através da nossa vida, Senhor. Mas dá para a gente uma vida que demonstre, que dê frutos, Senhor, que demonstre frutos de arrependimento, que demonstre uma vida transformada, que as pessoas possam olhar para a gente e ver Jesus, Senhor. Que as pessoas possam olhar para a gente não naquilo que a gente era, mas naquilo que a gente passou a ser em Ti, Senhor. Que o Senhor opere na nossa vida cura, Senhor, cura espiritual. Que o Senhor opere na nossa vida cura, Senhor, que a gente tenha vitória de verdade sobre o pecado, que a gente consiga viver uma vida santa, Senhor, Te buscando. É isso que eu espero para os meus irmãos, é isso que eu espero para a minha vida, Senhor. Tira do nosso coração a angústia, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, ânsia de vômito quando a gente estiver prestes a pecar, Senhor. Não deixe a gente cair nas tentações que aparecem na vida da gente, que quando a gente olhar a lama, Senhor, a gente lembre que o Senhor tirou a gente dali, que a gente não pode voltar para onde o Senhor tirou a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.